Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast Tu Podes, o nosso podcast baseado em transformação. Hoje, eu, Dr. Júnior Silva, meu personal trainer das estrelas aqui, Marcelo Torres. Tu viu que ele já se botou como estrela já. É o meu personal. Doc aqui do Instituto da Dor, que cura tudo, tira espírito, Dr. Jean Neves. Boa noite. Estamos aqui, novamente, para hoje estarmos totalmente intimidados pelo nosso convidado. O nosso convidado aqui é um mestre da comunicação. Eu tenho convivido com ele nos últimos 2 meses e tenho visto a transformação que ele faz na vida das pessoas, um trabalho fantástico, que é o nosso Anderson Farias. Eu vou aqui ler um breve currículo, que não é tão breve assim, mas só para vocês terem noção de quem estou falando, que nosso nobre convidado. Ele é jornalista, mentor e palestrante. Ele é bacharel em Direito, palestrante e mentor de comunicação e oratória, 22 anos de experiência na comunicação, já atuou como repórter e apresentador em algumas principais emissoras do Brasil, como a Rede Globo. Além de seu trabalho na televisão, já contribuiu para órgãos públicos de renome, como a Câmara Federal dos Deputados, Ministério Público, Tribunal de Contas e Procuradoria-Geral do Estado. Tem formação acadêmica com graduação em jornalismo, direito, pós-graduação em processo civil, penal, ciências políticas. Sua paixão pelo desenvolvimento humano levou a obter 13 certificações na área, incluindo reconhecimento internacional em análise de comportamento, PNL e hipnose. Como palestrante e treinador comportamental e mentor de comunicação e oratória, ele compartilha o seu conhecimento para capacitar indivíduos e equipes a atingir seu máximo potencial. Foi repórter, apresentador na Globo por 4 anos, jornalista da Record por 2 anos, diretor de jornalismo da TV Diário, afiliado da Globo por 2 anos, apresentador na Rede TV por quase 5 anos e aí da mentoria, que é fantástico esse trabalho dele, há quase 4 anos. Júnior. Boa noite, Anderson Farias. Só isso? Tudo que tu não fez, Júnior. Sim. O Anderson Farias. Eu não ia me aguentar, cara. Eu tô aqui guardando essa piada de Se tio. não tivesse essa aqui, eu ia embora. O Marcelo é o caçador de cortes. Já anota isso aí pra botar. Prepara o corte aí. Bem-vindo, Ô, Júnior. muito Pô, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, Júnior. Valeu, Marcelão. E Jean. Muito obrigado. Jean, obrigado aí. Muito bom estar aqui no Tudo Podes. No Tu Podes, Tu na Podes, verdade. Tu Tu Podes, Podes, transformação. Muito feliz pelo convite. Eu quero passar aqui 1 hora de compartilhando transformações com vocês, a galera animada. A gente começou aqui, eu vou contar, porque trabalho com notícia, né? Às vezes a gente não consegue segurar muita informação, mas antes da gente entrar no ar, tava um bate-papo muito legal, enfim, eu acho que vai rolar uns cortes depois aí, né, Júnior? Sim, com certeza. Vai rolar uns cortes legal, mas... Sim, tinha que ter rolado antes no backstage, No backstage, aqui, as conversas. Isso. Umas conversas meio tristes também, mas... Vai ter perdão. Daqui é. pra amanhã você vai ver um perdão aí, curar aí uma pessoa. E transformação pela comunicação, né? Pela comunicação. Anderson. Você, desde muito cedo, começou nessa área. Você já me disse que com 15 anos já estava dentro da TV. Eu queria que tu contasse a tua história um pouco para a gente poder depois explorar o seu trabalho atual, que eu acho fantástico. Eu sou natural do Amapá, família paterna é do Pará, materna do Amapá. Então, na esquina da casa da minha mãe, abriu uma emissora de TV, que é a Rede TV hoje. E com 14 anos, vendo lá aquela torre sendo levantada, disse, cara, eu vou ali pedir um emprego, né? Vou lá, bati na porta, tentei algumas semanas e fui trabalhar na área de computação, na área de informática. E com 14 anos. Com 15 anos, com 17 anos já estava no estúdio com um terno emprestado, que eu não sei de quem era, uma gravata também que eu não sei de quem era e uma camiseta vermelha, coisa mais horrível do mundo. Queria que você visse. E estava lá apresentando a previsão do tempo com 17 anos. Eu acho que eu fui o apresentador mais jovem do Brasil nessa época. Com a tela verde ali? Com a tela verde, ali, o Chroma Key. Chroma Key. Chroma Key. E aí eu tava lá apresentando e tal, enfim. Mas foi o suficiente, esse passo foi importante, porque a partir daí eu comecei a ter a visibilidade, comecei a mostrar meu trabalho e comecei a receber convites de outras emissoras de TV, como a Globo, a Record. E assim, fui voando muito rápido, muito rápido, me desenvolvendo. Fui aprendendo, estudando muito, buscando desenvolvimento, fiz jornalismo, direito, como você falou aí. E hoje eu juntei a fome com a vontade de comer. Então eu juntei a comunicação, a paixão pela comunicação, pela oratória, com a transformação de pessoas. Ajudar pessoas a se comunicar melhor. Essa habilidade que é tão importante no mundo, que é a comunicação, é a base de tudo. Então tudo é comunicação. Relacionamento em casa, com a mulher, com os filhos, no trabalho,
nas redes sociais, para gravar um vídeo, para fazer qualquer coisa, tudo envolve comunicação, envolve um poder da oratória. Então foi isso que eu aprendi a desenvolver e ajuda as pessoas até hoje. E a comunicação ela é tão importante que ela permeia todas as transformações possíveis. Sim, sem dúvida. A gente começou o primeiro episódio piloto sobre paternidade, então a comunicação entre pais e filhos é importante, né? Perfeito. Depois História falamos triste o aqui, segundo foi religião, né? É legal. Religião, Religião, na verdade, importante. espiritualidade, Espiritualidade, né? Que é totalmente isso. diferente, né? Isso, Espiritualidade, que tem tudo a ver com comunicação, né? Sim. Então, eu Que queria... são causas de várias guerras porque não se comunicam bem uma com a outra, né? Às vezes as guerras... Às vezes não. Quase todas as guerras são religiosas e políticas, né? Sem dúvida. Políticas religiosas. Então, por falta de comunicação, E as guerras interpretação... dentro de casa, né? De relacionamento. Que são totalmente falta de comunicação. E tem as guerras internas, que é com você mesmo, dentro da sua própria cabeça. Porque a comunicação externa é reflexo da interna. Então a forma como você se comunica com o mundo é como você está se comunicando com você mesmo. Pensa aí, gente. Cara... Aí é pra dar um nó na cabeça, né? Então... Mas é impactante isso. Não, e isso Interessante. vai além, vai na expressão até corporal, né? Sem dúvida. Quando sem você dúvida. tá mal, abatido, por exemplo, você curva, né? Isso. Quando você tá com a autoestima lá em cima, por exemplo, Peito como é que de é? São as emoções, gente. Tem o sistema límbico, que são os sistemas das emoções, que ele provoca a reação fisiológica. Então por isso que as pessoas ficam tremendo quando vão falar em público. Algumas pessoas ficam... Você fica tremendo na hora de falar em público? Não, mas você é o cara... Palestra no mundo inteiro, então... Cara, eu já te falei, né? Eu já fiz coisas, né? No meu ponto de vista, extraordinárias, né? Palestrar no mundo inteiro, em outra língua. Mas eu fui fazer um pitch de vendas de 30 segundos, uns 3 semanas atrás, e eu tava tremendo, nervoso. Porque eu já te contei. Vou falar pra vocês como eu conheci o Júnior. Lá no pitch de venda eu chamei esse Júnior. Ele foi ler ali o pitch dele e falou, Júnior, não lê não, cara. Não, Eu chamei ele assim no cantinho assim, eu falei, João, não lê não. Porque se você lê o que você faz, você diz pro cérebro da outra pessoa que tá te assistindo o seguinte, ó, eu não tô muito seguro do que eu tô falando. Eu não manjo o que eu faço. Porra, não manjo o que eu faço. Eu preciso recorrer, né? Eu preciso dar uma escrita. Então, aí a pessoa, se o cara que faz não manja o que ele faz, por que eu vou ter que manjar? Vou ter que confiar. Não, mas é que é muito novo, né? E no segundo pitch lá, o homem já ganhou o melhor pitch, ganhou postagem ali e tal, então foi bem legal. E daí eu já fui, né? Eu não fui tão preparado como eu queria, porque a correria da vida, né? Então é 6h30 da manhã o evento. E do BNI, né? Tem que falar aqui na Business Network International, que é impressionante, assim, um grupo de network lá. E a gente tem que fazer o pitch de vendas. E foi lá que eu conheci o Anderson, inclusive. E eu já fui para fazer o meu sem ler, né? Claro. O pitch de vendas, eu acredito que seja uma apresentação do seu Pitch negócio. é uma apresentação. 30 segundos. Mas 30 segundos que passam em 2 segundos, assim. Então é muito novo, né? Então, dá uma aula para 500 dentistas do mundo inteiro, você vai preparado e tal. Sim, e ali 30 segundos, às vezes, quer falar muita coisa, aí eles cortam e deu. É que Tem na falar real são tudo. 2 campos diferentes, né? Tu manja muito da tua área de atuação. Sim. E ali você tá vendendo a tua área de atuação. É diferente. É diferente. Em 30 segundos. Em 30 segundos. Porque uma coisa é eu estar conversando com o paciente lá e explanar e, entre aspas, vender o meu tratamento. Claro. Entre aspas, não, vender meu tratamento. Outra coisa é você ali em 30 segundos falar o que é mais relevante, né? E é muito difícil você falar o que é muito relevante em pouco tempo, né? Então... Mas tô pegando o jeito. Eu tenho um problema, por exemplo. Qual deles? Eu sou um cara que contextualiza tudo que eu falo. Se chama prolixidade. Eu tenho, cara, em todos os Tipo campos, assim, ó, hoje tá? eu tô recebendo aqui o Anderson, o cara muito não sei o quê, veio lá no seu onde, aí você dá uma volta lá pra voltar. Daí o pior, Aí já se eu perdeu. faço isso no podcast. Aí eu me esqueço, por que eu queria falar aquilo ali? O que eu ia falar mesmo? É isso aí. Meu Deus. Mas isso Não me lembro. Isso é um problema, digamos assim, de pessoas muito comunicativas. Porque a mente é muito acelerada. Ou quem fumou beck demais, talvez. Também, né? também, Não, mas sem não é meu dúvida. caso. Ou tava estragado. Eu sou outro caso, no caso. Então, a mente é muito acelerada. Então, o cara quer acompanhar a mente, porque é muito acelerado. Eu tenho um problema de mente acelerada, só que eu me controlo. Porque se eu vou falar, o que tá passando na minha cabeça é muito rápido. Então, tem que... Porque comunicação sempre é pro outro, não é pra você. Sempre é pra outra pessoa. Exato. Então, eu tenho que adaptar a minha comunicação à comunicação do Júnior, à comunicação do Marcelo e do Jean.
Certo. Porque comunicação não é pra mim. Se fosse pra mim, eu ficava em casa sozinho, me olhando e conversando comigo mesmo. Na verdade, até quando o cara tá discutindo com a mulher do cara, né? Se o cara for parar pra pensar assim, tu fica irritado contigo mesmo. É Tu isso não tá aí. te fazendo entender, né? É isso aí. A comunicação é pro outro, tem que fazer Sim. você entender quando eu tô puto Isso. contigo, né? E daí eu tô Exatamente. falando, a pessoa não tá entendendo. Daí eu fico puto, mas na Isso. verdade eu tô puto comigo. É isso aí. Porque eu não tô me fazendo entender. E numa discussão, marido, mulher, com homem, sei lá, tanto faz. Qualquer situação profissional, pessoal, as pessoas estão loucas pra falar e nunca pra ouvir, né? Exatamente. Então aí não tem comunicação nenhuma. Eu falei que eu vou fazer um curso, eu vou parar de fazer curso de oratória, eu vou fazer de escutatória. Que é para as pessoas ouvirem mais e falarem menos. Uhum. Porque quando você ouve mais, você pega mais informação. E hoje o mundo tá pagando por informações, por dados. Então quando eu vou conversar com o Júnior, por exemplo, primeiro eu dou a isca para ele falar. E aí, Júnior, tudo bem? Me fala aí, qual foi a melhor parte do teu dia hoje? Aí o Júnior vem e fala assim, cara, foi uma hora que eu fui de manhã, não sei aonde, passei no laboratório, fui na clínica, falei com a mulher brigou comigo. Aí ele conta a vida dele inteira. Já sei que ele é casado, já sei que ele tem uma clínica, sei onde ele mora. Só porque a mulher briga com ele. Só com uma pergunta. Por sinal, eu estou obrigado hoje. Aí fica mais fácil de vender pra ele, não fica? Porque eu já conheço o cara. É isso aí. Muito bom, cara. Isso Pergunta é aberta. verdade. E quem controla a conversa é quem faz pergunta, né? Não é quem Exatamente. faz... E o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. É que tu falou? Saiba fazer Interrogação, perguntas. né? Ciência, tudo. É isso aí. Questionamento. O poder das perguntas. Pergunta aberta, pergunta E é por isso que você fechada, tem 2 né? ouvidos e uma boca. Olha aí, né? Tem exatamente. o Coach Corey Wayne, que é um autor de livros de mudança, de desenvolvimento humano. Tu conhece ele? Uhum. Sim, careca? sim. E ele fala muito de relacionamentos, né? Eu adoro ele, já vi vários vídeos dele, li o livro dele, O Homem 3%. Aham. Deu pra ver que tu não aprendeu muito, né? Leu, mas Não, mas tu acabou não é em mulher? prática. Eu não usei contigo, eu usei com minha esposa. Mas é. Tá lá? Os E aí? depoimentos. Bom, e ele fala sobre quem controla a conversa, é quem Vai divulgar faz o o que quê? você bebe? quem faz as perguntas. E como é importante você deixar no caso lá, como você deixar a mulher falar, Sim. né? E você sai do encontro, por exemplo, o primeiro encontro, ela com Eu desenvolvi uma a técnica. Carol tá aqui, não vou falar coisa Pode macho falar, tóxico aqui. pode falar. Você sai do encontro e a mulher querendo mais, porque ela foi ouvida, porque ela falou, mas e você ficou misterioso. Essa é a arte do seduzir. Sedução faz parte da comunicação. É. Ou você seduz a mulher para um relacionamento, ou você seduz o cliente para te comprar, ou você seduz a pessoa para se conectar com você. É sedução. Total. Então aí envolve persuasão, carisma, influência. Isso é uma ciência, né? Então quanto mais você aplica e pratica, mais você aprende. E a gente pode usar com os nossos pacientes, né, alunos e pacientes, não da maneira mais ética possível. Claro, que sempre. Que é, na verdade, você extrair o melhor deles e você poder entregar o melhor de você, né? Sempre. Outro dia me perguntaram assim, Anderson, mas persuasão, influência, não é manipular as pessoas? Eu disse, não. Persuasão é que nem uma faca. Ou você usa para cortar legumes, ou você usa para furar alguém. É a mesma coisa. Depende de como você vai usar. Então eu uso sempre pro bem. Claro. Sempre pro bem. Eu tenho agora uma estratégia. Manda. Com a Natália. Ah, Eu pergunto pra ela antes assim, ó, você quer minha opinião ou você tá desabafando? boa. Porque às vezes ela quer só falar, entendeu? Daí eu entro e começo a contextualizar do meu jeito, babá, daí daqui a pouco já virou outra treta que não tinha nada a ver. Então eu falei assim, ó, velho, você tá querendo só desabafar? Daí ela quer desabafar. E de 5, 4 é desabafo, tá? Ela quer a minha opinião. E quando pede opinião também, né, tá, mas... Outra, eu trabalhava na Vivo quando era adolescente, e daí trabalhava na recepção. A galera chegava putaça com a Vivo, né? Pô, celular não serve pra nada, essa merda. Não sei o quê. E falava um monte de coisa. Aí a gerente lá me falou uma vez, ó, Marcelo, na real, deixa eles falar. E eu queria conversar. Não é por aí, senhor, né? Ficava cortando o cara e o cara vai ficando mais irritado quando ele tá sendo cortado. Porque ele quer ser ouvido, né? Então, tipo, ali eu aprendi também. Então, quando o cara tá putaço contigo, cara, deixa ele falar. Porque ele falou tudo, ele tá até engasgado. Ele cansa. Respira. Deixa eu falar, Desabafou. senhor. Desabafou, é isso aí. Eu sei, eu te entendo completamente. Eu também tenho um Vivo que não funciona. Aí o cara se apaixona. Viu, né? E se abraça, né, cara? Pois é, velho. Eu sou Chora, fudido mesmo, né? Eu sou sério, cara. Boa. Mas é assim, ó, tem um estudo da Universidade de UCLA, que é a Universidade da Califórnia, de um cara chamado professor Albert Mirabian. Ele fez o seguinte, ele fez um estudo para identificar como a comunicação impacta na mente das outras pessoas. E aí ele definiu em 3 partes. Palavras, só palavras, 7%.
Ou seja, se você falar e não se conectar com ninguém, 7%. Vou te dar um exemplo. Já aconteceu com todo mundo aqui, tá? Então você encontra com uma pessoa, depois você encontra de novo com ela e falou: ô Júnior, eu achava que você era um cara mala, viu? Hoje eu gosto de você é um cara legal. Mas na primeira vez que eu te encontrei, cara, eu não fui com a tua cara. Na verdade, ele não consegue compreender isso. O que ele quer dizer? Que ficou só nos 7%. É muito raso, é muito baixo. Sim. Aí depois ele precisa de um segundo encontro, um terceiro encontro, para passar dos 7%. 38% é o tom de voz. O tom de voz, ele vai direto no sistema límbico da pessoa. O tom de voz. O tom de voz. Tem que dar propriedade ao As tom de voz, né? emoções. As emoções. Vou te dar um exemplo, Júnior. Qual é o nome da tua esposa mesmo? Bárbara. Bárbara. Você tá em casa lá de boa, a Bárbara chega. Júnior! Ela tá feliz ou tá brava? É, Não. ferrou. Eu tô puto já. É. Só de ouvir. Só de ouvir. Mas Não, ela tá aí é que brava. tá, não ela tá brava Me e tu já chamou te de armou pra amor. brigar. É, Tu não te armou pra não se desarmou, Mas né? ela tá brava. Ela falou que tá brava? Não. O tom de voz falou. Outro dia eu tava levando a minha filha pra escola. Ela tava no bebê conforto aqui no banco de trás. Eu dirigindo, ela falou pra mim assim, depois do almoço: pai, ela tava bem ou tava passando mal? Passando mal. Eu precisei olhar pra trás pra ver que ela tá passando mal. Ela falou tom de voz. Então o tom de voz, ele te gera emoção. Aham. E aí assim, a ideia é o seguinte: você ser intencional na sua comunicação o tempo inteiro. Qual é a emoção que eu quero causar no Júnior? Eu quero que ele fique reflexivo, que ele pense na vida dele, que ele Pô, que volte legal, um pouco no Tu começa a passado. gostar do nosso convidado. É. Interessante, né? Ou eu quero que você fique com Não, raiva. legal, legal. É isso Então, mesmo. é o tom de voz. O tom de voz vai definir como você quer que a outra pessoa ou as outras pessoas sintam de emoção. Só tem conexão se tiver emoção. Isso é uma dica pra quem manda áudio no WhatsApp. Boa. Se começar com, por exemplo, Júnior, é um pause. Se começar com amor, eu ouço. Na verdade, o WhatsApp ele funciona diferente para, mas converge com o que tu tá falando, mas ele Sim. funciona no modo inverso. O que eu tô querendo explicar? Quando tu tá conversando com a pessoa por escrita, tu cria uma impressão de como ela tá falando. E tu não sabe, às vezes tu já tem uma impressão de ranço da pessoa. E Exatamente. tu acha que a pessoa já tá te xingando, tá brigando. No teu, né? no teu Aí tom, o né? áudio, ele dá de fato É. o tom da conversa, né? Exatamente. Como a pessoa Exatamente. fala contigo, tu, Mas não, então, peraí. 38%. Nem tava E aí lembrando. tá faltando 55% aí, né? Pra fechar sim. os 100%. Sim. Gesto e postura. Teu corpo fala mais que a tua boca. A comunicação Que eu falei visual, antes. Que ele Expressão falou, corporal. exatamente, expressão Corporal, corporal. né? Então o seu corpo vai falar muito mais que sua boca. E tu acredita Forma como naqueles você sinais que, tipo, pô de mão? Eu vi alguma vez, acho que até não quê? foi de Desculpa. Instagram. Expressões corporais, mas através de sinais, alguns, por exemplo, de mão, de deixar a mão em triângulo, deixar a mão. Sim, sim. A gente chama de mão de campanário. Né? Passa uma postura de poder. Uhum. Aqui, ó. Só que é o Nelson seguinte. Mandela. Isso, campanário. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Só que é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que fica fazendo assim. Aí aqui parece que você tá articulando alguma coisa. Ah, sim, sim. aham. Então você tem que Ou separar. puxando assim. Ou puxando. Isso. Ou então a mão pra baixo. Mão pra baixo quer dizer poder também. Passa uma comunicação de poder. Por isso que tem aquela galera que bate a foto em cima da mesa, assim, ó. Sim. É sim. poder. Se você Cruzada pegar pra ali trás, aquele né? quadro da Santa Ceia, Leonardo da Vinci, Ah, aquele quadro foi feito há mais de 500 anos. Você pega quem tá no centro. Jesus? Como é que tá a postura dele? Ele tá corcunda, tá baixado, tá triste, Tem. tá reto lá. Você vê uma mão, tá pra cima e outra tá pra baixo. Uma mão eu tô te recebendo, a outra eu tenho poder. Poder. Olha só que massa. Num quadro. Eu dou uma palestra sobre um quadro, cara. É igual semiótica, né? Semiótico. Eu tenho, quando tem uma campanha de joia da, não sei qual a marca, que usou a Charlize Theron como a estrela, que ela tá com o tridente, que é 3 dedos para baixo. A campanha era de um batom, eu acho. Só que enfim, eu não lembro da explicação. Eu sei que a postura dos dedos dela te remetia a olhar para a boca dela, Isso uma aí. coisa assim. Uma coisa hipnótica, né? Isso, é hipnose. Então assim, o corpo fala. Às vezes alguém tá conversando comigo, o corpo tá de lado e apontado pra porta. Ela quer vazar, quer ir embora. O pé tá apontado pra fora, quer ir embora. Já viu alguém almoçando e põe a perna pra fora da mesa? O cara quer ir embora, ele tá com ansiedade, quer ir embora, quer E comer você vai rápido. ter a perninha tá assim também? Tá batendo a É que perna. nem a segurança também do cara falar contigo olhando nos olhos também. Isso, É. exatamente. Tem gente que Contato olha pra visual. cima. Não, isso me... Confiança, né? Confiança. Então, Meu cara, pai sempre me ensinou assim, ó, vai na oficina mecânica, tu aperta a mão do mecânico, olha no olho dele, assim, né? é isso aí. E aperta. Aperta. Nem com mãozinha frouxa. Aperta o mais forte que você puder. Abriu, você abriu, né? Viu que você... não vem com aquela mãozinha assim. Não. É, e aí E até o aperto de mão comunica, tá?
Ah. Então assim, ó, quando você pega na tua mão em balança, eu tô feliz em te ver. Aham. O dorso da tua mão pra cima, você me domina. O dorso da minha mão pra cima, eu te domino. Se eu te puxo, eu quero te dominar. Se eu te empurro, eu quero te afastar. Muito legal, né? Legal, Muito- legal. É bom pra gente usar, aprender a usar. essas Faz a coisas. mãozinha frouxa. teu WhatsApp mesmo? Faz a mãozinha frouxa aí, ó. Quando o cara vem com a mãozinha frouxa. Não tenho experiência Não, com isso, mas vai, vou tentar. vai lá, faz aí. A mãozinha frouxa. O que eu venho? Aqui, ó. Já dominou. Dominou. É. Tanto é que meu Se encaixa aqui, ó. Eu não vou falar com quem, mas meu pai veio, colaboradores nossos, e apertou a mão do menino e ele. Ai, quebrou minha mão. Meu pai não tem distinção, é mulher, homem, é tudo assim. Porque aprendeu lá nas antigas, né? E ele fala assim: olha no olho do cara e responde. Porque é comunicação, né? Mas a parte do corpo mais sincera aos sentimentos é a parte da cabeça. Ou seja, se você inclina a tua cabeça para um lado, para o outro, para frente. Se inclinar o corpo para frente, você está demonstrando interesse por aquela pessoa. Ou seja, você está se sentindo motivado, você quer ir para frente. Quando você inclina para trás, você quer se afastar. É. Quando a cabeça, você fica de cabecinha de lado, você tá falando e alguém tá te olhando e faz assim com a cabeça, você já viu? Aham. O cérebro dela tá dizendo para você o seguinte: me fala mais, eu quero saber. Aham. E aí quando não, fica balançando. Tá O interessante, Júnior, nesse momento, continua. tá assim, ó. Continua. Nessa parte do corpo, de falar do corpo, a gente aprende também de atender ou tá na anamnese ali do paciente, que quando você pergunta pro paciente o que está acontecendo, qual a dor dele, e quando você se coloca para trás, você tá dando uma abertura pro paciente falar. Uhum. Né, olhando para o paciente, tudo. Então, quando você se coloca para trás, né, você está dando abertura para ele contar a história dele e ele fica mais confortável. Então, tudo isso é importante. Sim, sim. Hoje eu atendi uma paciente, ela perguntou: doutor, você quer saber da minha história? Eu falei: quero, da sua história inteira. E me coloquei para trás. A paciente falou uns 30 minutos. Quando você se coloca pra trás, você tá dizendo assim pra ela o seguinte, ó: tô confortável, fica à Isso. vontade. Sim. Exato. Muitas vezes eu faço um conflito aqui na minha cabeça. Eu falo assim, eu falo comigo mesmo: Júnior, agora é hora de você parar de falar e ouvir. Paciente, conversa normal, para ter esse controle pro bem do outro. Né? Claro. Um paciente é o meu patrão, né? Isso. Uma conversa às vezes com meu pai, por exemplo, ou com minha mãe, que eu vejo pouco, mas aí às vezes eu quero falar, mas eu vejo que eles estão falando, aí eu falo: Júnior, agora cala a boca, deixa eles falarem. Também tem esse controle mental. Eu dou muito treinamento para empresas. Então, a principal dica que eu deixo assim é: você sempre tem que começar no tom positivo e terminar no tom positivo. Sempre. Sempre. Pode ser o maior problema do mundo. Pode ser o cara xingando lá na... Você tem que calma e tal. Sempre tem que ser no tom positivo terminar no tom positivo. E qual é a ideia? A ideia é que você primeiro deixa a outra pessoa falar. Chegou na tua clínica, e aí, falando, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? A senhora tá bem? Me conta aí, como é que foi o seu fim de semana? Sempre deixa ela falar. Sempre. E se chegar com criança, olha isso aqui que eu vou falar. Eu acho que não tá gravando agora aqui, mas eu vou dar essa dica para quem trabalha com saúde. Médico, dentista. Se chegar o cara com o filho, você, antes de cumprimentar o pai, cumprimenta primeiro o filho. Melhor, você se abaixa, fica de joelho na altura do filho. Pega na mão, você tá bem. Aí depois você levanta e fala com o pai. Você conquistou... Isso funciona com mina também. Com quem? Com mina. Com mina, sim. Então assim, você vai na... Outra... Cachorro também. Outra... Cachorro ajuda bastante também. Dá uma passeada com o cachorro. Dá uma passeada com o cachorro. Não, mas essa do filho, eu tenho um professor que ele fala assim, além de falar isso, ele sempre falava, e eu faço isso na minha clínica, Legal. abaixo, e conversa e tal, puxa assunto, se é guri, pergunta do time e tal. Bacana. Se é menino, fala: tem uma filha também e tal. Outra coisa é o seguinte, isso o professor Baratieri fazia. Ele chegava o pai com o filho lá, a primeira vez, e aí a secretária já treinada anotava o nome do filho, a data de aniversário do filho e alguma observação, tipo, você quebrou o braço, uma coisa assim. A secretária dele era treinada para extrair informações do menino. E aí na segunda vez, ele começava assim: e aí, tudo bem? Como é que tá o filho? O braço melhorou? Como é que tá o João? O braço melhorou? Fala o nome e uma coisa. E aí, que conquista? Cria intimidade, né? Porque Falar pelo nome também. Tipo, por nome. Às vezes a gente tem dificuldade de lembrar do nome, mas quando tu lembra do nome, o cara lembra do teu nome, pô, sei lá, tu vai num barbeiro pela primeira vez, quando tu volta lá, o cara: e aí, Marcelão? Tu já, porra, né? Fica feliz, né? É uma coisa claro. simples. Primeira coisa, sorriso. Sorriso vem antes da fala, tá? Antes de você falar, vem um sorriso. Sim. É a linguagem universal. Você tá bem, que você tá feliz de
de estar vendo a outra pessoa. É. Então, se você for pro Japão, pra China, e não souber falar mandarim, você sorri, o cara sabe que você tá feliz. É o primeiro passo. Sorriso antes de falar, de abrir a boca. Se você não tem um sorriso bonito, procure Dr. Júnior. Aí Silva, o maior outros dentista 500, do aí Brasil. Importante. Aí é o cara. Eu já preparei pro pitch, tá? Isso. Então, Essa é uma boa pra largar ali. essa né? é uma boa. A Essa é uma linguagem boa. universal. Olha aí, Como você está se comunicando? É isso aí, ó. Tá vendo aí? Então você sorri e o segundo passo é você perguntar o nome da pessoa. Qual é o seu nome? Júnior. E aí, Júnior, tudo bem? Então, Júnior, você veio aqui. E aí, Júnior, você não esquece o nome. Se você falar o tempo inteiro no Júnior, Júnior. Ficar gravando, né? É o que mais a gente usa que é teu, mas a gente usa mais do que você, que é o teu nome. Interessante. Ele faz a parte educacional do BNI, e ele tem, acho que uns 7 minutos para dar palestra. Toda vez que quando ele era presidente... 4 minutos. 4 minutos. Isso. E aí, o que eu notei? Toda vez que ele fala, ele aplica todas as técnicas, mas uma técnica que ele nasceu com ela, que eu falei que na empatia é a commodity do século XXI, né? Um produto, ou tem ou não tem, não é forçado, não tem jeito de ter. Quem força empatia é antipático. Ele faz umas pausas dramáticas, ele faz contato visual, ele fala assim, pois é, então falando aqui do efeito wall, né, Alejo? Aí o Alejo, né, Jean e tal. Sempre falando o nome, olhando no olho. E isso, para começar, já aprende todo mundo, né? E ele faz uma pausa, todo mundo fica assim, em silêncio. O que ele vai falar agora? E é interessante, eu fiquei te observando assim, cara... É que isso, eu posso estar errado, tu vai me corrigir. É que quando tu palestra para um grande público, no momento que começa a falar o nome das pessoas, o cara fica assim, a próxima vez ele vai me chamar. Né? Aí tu fica Já meio assim, e se em dá a alerta. pausa, tu vai perdendo quando o cara tá falando ou não, entendeu? Se tu não tá prestando atenção, tu tem que voltar e se conectar com o cara, porque tu não, sabe, tu perde um ritmo. Senão vira um mantra pra ti. Tu não tá prestando atenção, mas o cara tá falando, blá, 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 e tu tá aqui no celular, blá, 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 daqui a pouco parou. Aí tu, sabe, tipo, né? É isso aí. Aspira Eu louco. vi uma análise uma vez, da época que o Obama era presidente, da oratória do Obama, né? Aí o cara analisando o efeito do silêncio do Obama. E tinha horas que ele parava e ficava, sei lá, uns 20 segundos, 15 segundos. Parado, Eu indico o Obama nas minhas palestras, nos meus treinamentos. O Obama, pra mim, é um dos maiores comunicadores do mundo, tá? Postura corporal dele. É um cara que eu me inspiro muito, inclusive. Ele é quase igual ao Tite. Ele virava a cabeça assim igual ao Tite. Quase igual. O Tite gourmetiza demais o que ele fala. Mas ele é um bom comunicador também. Não, o Obama, ele era... Não, o Obama é fora de série. Eu fui fazer uma Não gosto do palestra partido dele, do ano passado, em Porto Alegre. Então foram convidados 5 médicos do Sul para apresentar cada um tema e ia concorrer os 3 primeiros R$100 mil. Legal. Aí foram um sorteio, eu fiquei por último. Ganhou 100 mil. Mas cheguei, No final da história. cheguei nervoso, falei, cara, preciso apresentar. Aí começou a chegar um monte de cientista, um de Curitiba e tal. E aí o pessoal começou a apresentar, então, e era 15 minutos a apresentação. Então um apresentou em 30, o segundo em 40, o terceiro em 1 hora. O quarto, ele entrou para apresentar 10h20. E teria que terminar até 10h30. Ele fez a palestra em 2 horas, cara. E eu fiquei por último. Eu falei, meu Deus do céu. E o pessoal começou a ir embora, o pessoal impaciente. Eu entrei para apresentar 11h39. Entrei para apresentar, foram me dar o microfone. Falei, pessoal, não quero tomar o tempo de vocês, está todo mundo cansado aqui. Eu vou falar sem microfone, mas o que eu vou falar é muito importante. O meu segundo slide, eu falei sobre gestão de clínicas. Eu sou ortopedista, sou responsável pelo Instituto da Dor. Legal. E como criar a clínica na área que os médicos estavam procurando, nas suas cidades. E o meu segundo slide, já para chamar a atenção, era qual é o seu sonho? Cara, quando eu fiz isso, todo mundo levantou e prestou atenção. E para chamar o público, e isso eu improvisei na hora ali, tá? Legal, legal. Foi uma coisa que eu queria ganhar o prêmio, bacana, tá? Mas aí eu improvisei e comecei a chamar cada um, tal, no meio da palestra. Minha palestra demorou 14 minutos, ganhei em primeiro lugar. Olha aí. Então isso daí, depois, hoje eu me tornei professor da pós. E o que a gente vê nos médicos na área da saúde, que a maior dificuldade é a comunicação. Muito. Então o cara tem ali um conhecimento, domina a técnica, tudo, mas ele não sabe comunicar, ele não sabe vender o que ele faz. Né? Então a maior dificuldade hoje entre os médicos é a comunicação e a venda. É impressionante. Técnico. Exato. Técnico. Consegue
olhar para as pessoas, né? Óbvio que não é a maioria dos médicos, mas é o que a gente sempre escuta de reclamação. Sim. Inclusive, esses dias eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, eu fui no médico e falei para ele, doutor, é verdade que médico atende muito rápido, já manda a gente embora? Aí ele levantou a cabeça e olhou para ela. Próximo. Esse vai ser Boa, Cara, você tava falando da sua experiência, eu lembrei da... Tipo, a minha formação, fiz mestrado, e o meu mestrado foi meio militar, assim, lá na UFSC. Eu digo militar porque era integral, eu recebia bolsa, então a gente dava aula para graduação e tudo. Então eu com 25 para 26 já estava dando aula para graduação lá, com supervisão dos professores, enfim, mas já estava dando aula. Então, assim, eram uns neném lá dando aula, gente, né? Muito... E... A gente começou ali a... Agora perdi o fio da meada aqui que eu ia falar disso. Dando aula, Como é muito que é o neném nome do e cara tal. que perde o fio da meada? Ficou Como é que contextualizando demais? Não, mas o que eu queria falar, pô? Vai lá. Ah, tá. Um maconheiro. Da sua experiência. Tá. Nossa, eu tô queimando um filme aqui do Dr. Júnior. É porque... Não, se eu falar uma coisa, eu nem posso. Bom, o que eu aprendi nesse... Isso tô falando em 2007, 2006, 2007. Então tem um tempinho já, né? Sim. Então, na minha cabeça, eu sempre tive experiência, né? E eu só consigo fazer isso que o Jean fez, improvisar, se eu estiver muito preparado. Então, por exemplo, nos cursos que eu dava fora, que o inglês tinha que estar afiado, eu treinava os slides, as piadas, passando o slide na minha cabeça. Eu já tinha treinado o slide normal, mas eu desligava o computador, ligava o timer, que geralmente tempo, né, para apresentação, eu ficava dando aula para a parede, falando, aí tinha as piadas e tal, aí nos lugares certos. E aí, quando eu ia no palco, tanto é que numa aula, num curso que foi muito desafiador, esse lá de Nova York, quando eu entrei no palco, colocaram o microfone e tal, o holofote e tal, aquele palco, eu achei que eu ia... Infartar. Eu achei que minha visão ficou tunelizada, eu achei que eu ia desmaiar. E ele falou, Dr. Junior Silva from Brazil. Entrei, aí quando eu tirou a luz do meu olho, que eu vi a plateia, como eu estava preparado, aí baixou aquele santo de aula, eu dei a melhor aula da minha vida, e improvisei e tal, falei até em menos tempo, consegui falar outras coisas improvisadas. Aconteceu comigo, cara. Isso mas eu só consigo fazer isso se eu estiver muito preparado. Aí eu não sei o que você, como mentor, pode fazer para melhorar isso em mim, ou em qualquer pessoa, que é você poder ter esse jogo de cintura. Foi exatamente o que o Dr. Jean fez. Ele chegou lá e o que ele percebeu? Ele percebeu energia. Palestra, apresentação, falar em público é energia. Qual é a energia do ambiente? Ele percebeu isso. Ele chegou lá e viu, tava baixo. Tá o horário, a galera quer ir embora, todo mundo tá com sono, o pessoal tá levantando, passou do tempo, a galera, vai acabar. Ele percebeu isso, ele mudou a estratégia. Agora deixa eu fazer o meu questionamento, então. Porque ele é professor de pós, deu aula em Nova York. Não tem nada a ver. Não, pois é, eu sou o professor deles, né? Então sim. agora é minha vez. Agora tem a ver. Ele foi professor. Cara, eu sou um cara muito... e não só falando de mim, falando de todas as pessoas, assim, muito passional, muito emocional. Então, tipo, e sou muito transparente nas minhas emoções e carrego elas para a expressão corporal. Claro. Aí, por exemplo, tô dando aula pro Júnior, mas tô puto com a minha mulher, eu chego lá acabadaço, assim, né? Sim. Então eu chego lá com a postura toda zoada. Como eu posso tentar tirar essa passionalidade, né? Essas emoções que, tipo, levam pra mim na expressão corporal? É uma parada que eu tenho que, tipo, acordar de manhã e pensar nisso, assim, tipo, cara, agora eu vou vestir o Marcelo, personal trainer. É isso aí. É uma preparação... eu falei isso até no BNI esses dias, a linha amarela da Disney. Isso é um recurso da PNL, da programação neurolinguística, que a gente usa muito, que é um sistema de ancoragem. A gente ancora, algo externo que te provoca um sentimento Mas conta interno. da linha amarela, do Mickey Mouse. Então, a linha amarela da Disney. Existe a linha amarela na Disney e é a linha que separa o palco do backstage e dos bastidores. Então, o cara que faz o Mickey, por exemplo, ele passa aquela linha amarela e ele é o Mickey. O corpo dele é do Mickey, a voz dele é do Mickey, ele é o Mickey. Não interessa se ele tá brigado com a mulher, se ele levou um chifre, ele é o Mickey. E se ele desmaiar, porque tem muito calor lá na Disney, são 12 parques, 51 mil pessoas passando por dia, os caras pegam ele e arrastam, tiram ele. Não tira marcha, não tira nada, porque é o Mickey, senão quebra o encanto, a magia. Qual é a tua linha amarela? É isso. É a catraca da Wave, né? Então, pronto.
E é impressionante. A linha amarela dele é eu, 5h30 da manhã. Bora! Mas agora deixa eu... Vou Desculpa, trazer então. mais... desculpa, cara. Não, mas eu só ia fazer uma colocação. Não, peraí. Na sua fala. Mas termina. Não, Não, mas assim, o que eu faço? Essa técnica, eu queria até te perguntar, antes de você falar da linha amarela, eu ia até fazer essa colocação. O que eu faço quando eu entro no hospital e que eu entro na clínica? Eu tenho... É uma mania, cara, mas isso há muito tempo, tá? Desde a faculdade. Eu coloco meu pé direito na frente e eu abro a porta com a mão direita. A linha amarela dele. E ali, eu nem sabia dessa linha amarela. Perfeito. E ali eu falo, agora, a partir de É um agora... gatilho, né, pra ele, né? Pra ele E eu lembrar não que ele entrou lembro pra trabalhar, realmente. né? É assim, eu posso chegar chateado isso ali. aí. Eu sair do elevador, eu faço essa técnica e eu me transformo. É isso aí. E quando eu entro na recepção da minha clínica, eu dou a mão. Quem trabalha comigo sabe, para todos os meus pacientes, sorriso no rosto, bom dia para todo mundo. E não é um sorriso falso. É um Tu mostra sorriso a ruguinha aqui verdadeiro mesmo. Por quê? Porque eu já uso essa técnica e eu não sabia dessa linha isso aí, amarela. é isso aí. Perfeito. eu É tô um usando, sistema de professor. ancoragem. Aham. É um gatilho que dispara, que você muda a tua fisiologia corporal inteira. Tem aquele vídeo que viralizou de um japonês, um professor do ensino fundamental lá, ele andando na câmera de segurança do corredor da escola, ele andando assim, cansado. Aí quando ele vai abrir a porta da escola, ele faz assim. E entra isso aí. felizão. É isso aí. Tipo, ele linha amarela. incorpora. Mas tu não acha que, pelo menos por algum momento, tu pode perder a tua naturalidade e algumas pessoas se aproximam pela tua naturalidade? Não. Ser profissional, eu sei. É. É ser profissional. Não? Porra, eu tô completamente errado, então. Porque, assim, falando sério, eu imaginava que... Tipo, eu não acho que é certo o que eu faço, né? Porque eu até me cobro por estar fazendo isso. Às vezes até tá me expondo demais, minha vida pessoal e tal, enfim. Mas, em algum momento, eu penso que isso pode ser bom pelo fato de, tipo assim, cara... Humanizar. Não humanizar de fato, mas, tipo assim, eu criei intimidade com o Júnior e eu tô sendo o Marcelo mesmo. Às vezes eu falo... Na própria aula do Júnior, às vezes eu que tô Mas você fazendo pode ser- terapia com o Júnior, tá Mas você ligado? pode ser o Marcelo feliz, pô. Depois da linha amarela. Depois da linha amarela. Não, eu sei que eu posso ser, mas eu Mas só tô comigo- trazendo esse questionamento pra pensar assim, talvez assim, será que tu não perde, de certa forma, a naturalidade que, pô, o Marcelo tá sempre legal, né? Tipo, sempre perfeito. Por exemplo, eu vou abranger. Que nem uma vida de Instagram, por exemplo, assim, que é uma vida de Instagram que a gente posta só o que a gente quer. Eu tô entendendo o que você tá falando. É exatamente isso aí. Ó. O que acontece? É porque, assim, às vezes eu acho que tem momentos e momentos. Por exemplo, quando eu vou lá dar uma palestra pra um público que eu Não, nunca não, é vi, diferente, é uma é, coisa. claro. Mas, tipo assim, eu tenho intimidade com o Júnior. Não. Todo dia eu vejo esse cara às 6 horas da manhã. Eu não vou chegar sorrindo pra ele amanhã de manhã. Mas aí você fala ele pra sabe. ele. Entendeu? Não precisa falar o problema. Dizer, Júnior, É, eu não, tive uma sim. dificuldade em casa ali, não tô muito É, bem. isso. Então, e eu não eu- tô muito bem hoje. E tá tudo certo. Em algum momento Carinho. eu pensava nisso também, assim, até que ponto eu posso chegar com os meus alunos, porque eu crio alguma intimidade, né? Claro que tem alguns que viram um brother mesmo, tipo, o Júnior é meu brother, meu aluno já há Sim, mais sim, de, sim. nem sei quantos anos esse louco tá comigo aí. Não tá 46, dando né? resultado, Não mas consegui a chegar gente tá nos tentando. objetivos ainda, só É, conversa. mas ó, tu viu que a minha conversa é boa porque ele continua lá, né? Então Faz um bom pitch. Né? mas é bom pitch. Engana Mas enfim, né? A gente já virou brother, mas tem alguns alunos que tu não atravessa esse laço de intimidade, né? E mesmo assim ainda rola conversas íntimas. Então daí eu sempre me cobrei assim, cara, posso chegar só até aqui porque, né, não Sim, sim. é claro. meu brother, né? Pra falar mais do que isso, O né? que eu recomendo, assim, num caso como esse? Se você tem intimidade ou se você não quer ter intimidade, você fala assim, ó, o Anderson, cara, é o seguinte, hoje eu não tô muito bem, então eu vou ficar um pouquinho mais calado aqui. Porque o cara não sabe, você vai chegar Jogar ali... limpo com o cara mesmo, né? Exatamente. É. Mas uma palestra, por exemplo, você não tem Daí não dá pra relação falar aí, isso aí, você não daí. pode falar isso aí. É, daí tem que Aí tem que falar, não vestir tem o Mickey jeito. mesmo e Eu apresentar. até 2021, eu apresentava o Balanço Geral, que é um dos maiores programas da Record. 2 horas e 40 minutos de segunda a sexta-feira, todo dia. Qual era a minha linha amarela? O ponto. Colocava o ponto aqui 15 minutos antes. Cara, a mulher podia estar brava comigo, brigado, amanhecido. Não interessa, eu tinha que estar lá. Boa tarde, começando agora ao vivo o Balanço Geral. E aí, gente, tudo bem? E tava a vida lá, é que nem aeromoça. Ô, Você tu entra viu 3 da aquele- manhã na aeromoça, tá lá sorrindo no avião. Tu Você viu já aquele ser profissional, post no né? Instagram aqui Mas do deixa cara eu só do... fazer uma pausa aqui, que eu quero convidar todos que estão nos assistindo a colocar nos comentários, nas postagens aí, qual é a sua linha amarela. Né? Isso, Que é boa, profissional. boa, boa. O que te faz Cara, assumir... que é isso? Só de Boa. só de ser mentorado já tô Boa. melhorando. Qual é a Harrison, sua linha amarela, né? O que já te sabe faz... o corte. Qual a sua linha amarela? O que te faz assumir o profissional? Qual é o teu ritual? A gente quer saber. É isso aí. Qual é a sua linha amarela, Ju?
A minha linha amarela é a porta da minha clínica. Boa. E eu chego, tô chegando lá, às vezes, por exemplo, eu tava doente esses dias aí. E aí, chega meio capenga lá na clínica, assim. Aí eu vou abrir lá, vejo minha logo, aí eu já falo algumas coisas comigo, com Deus, e já abro feliz, porque eu tenho que ser feliz não só para meus pacientes, para as minhas secretárias. Claro. Bom dia, não sei o quê, já vibra outra pessoa. E para os meus pacientes eu sempre estou feliz, sempre. Não, e você tem que estar feliz para você também, né? Mas isso gera, Mas, você acaba Jônia, ficando. Eu faço a mesma coisa. Quando você tem a linha amarela que você atravessa, eu peço para Deus para iluminar minha mão, para eu fazer o melhor para o meu paciente e poder colocar comida dentro da minha casa. Então, isso é transformador, eu consigo me transformar. E por isso que sai uma coisa natural. E quando eu vou entrar na clínica, é transformadora. Exatamente. E quando eu vou fazer isso na clínica, eu não falo assim, olha, a partir de hoje agora eu tenho que me transformar em outra pessoa. Não. Eu peço para Deus para eu fazer o melhor para meus pacientes e que eu tenho que levar a comida para os meus filhos. Então isso me transforma naturalmente. Então, eu faço isso faz muito tempo, antes de ter filho, inclusive. E agora eu já sei qual que é a minha linha amarela. Obrigado, aprendi muito isso. É legal, né? É um sistema de ancoragem da PNL que a gente... É um estímulo, é um gatilho mental que faz assim, muda toda a tua fisiologia do corpo, ali enfim, muda tudo, cara. Não tem como e não... é tão interessante isso que esses dias mesmo eu fui apresentar um plano de tratamento e na apresentação do plano de tratamento eu tenho que dar o meu melhor ali para o paciente entender o que está acontecendo com ele tem que ver que eu estou motivado, que eu quero ele com o meu paciente e eu tenho que explicar informações super técnicas e mastigá-las para ele entender. Claro, e eu tenho que estar ligado na percepção dele. Isso. Ele tem que sair de lá entendendo. Isso queima energia, né? É claro. Então, esse dia eu estava doente ali, tá, infecção. No final, eu estava assim, morto. Igual o Dunga em 94, ele bateu o pênalti. Uhum. Eles jogaram no meio-dia, prorrogação, pênalti. E ele fala que qual foi o momento mais difícil da final? Voltar para o meio de campo depois de bater o pênalti. Porque ele bateu, fez o gol, fez assim, e ele morreu. Ele queria cair deitado no chão. Ele demorou para chegar lá. E eu senti igual o Dunga, depois que eu apresentei e tal, tchau, obrigado, tal, a secretária já vai te marcar, beleza. Esse foi segundo ou terceiro, eu sentei na minha cadeira e falei, cara... Eu fiquei assim, eu não consegui raciocinar. Minha energia foi toda. Minha linha amarela acabou ali. Acabou. Mas tem pacientes e tem alunos que te suga. Mesmo que quando você termina, eles falam assim, meu Deus, hoje foi... Tem pessoas que a energia realmente... Mas nesse caso eu tava ruim, né, fisicamente. E agora a linha amarela de vocês vai ser muito mais forte. Porque agora vocês têm a consciência. Vai fazer de forma intencional. Já todo mundo aqui tem linha amarela. Todo mundo tem. Só que a pessoa não sabe o que é a linha amarela. Por trás da linha amarela. Você é só a porta da sua clínica. O doutor é a porta dele lá com o ritual dele. O Marcelão é a catraca da academia. Eu sou talvez o terno, ou a caneta, ou o ponto no ouvido. Enfim, todo mundo tem a sua linha amarela. Só que eu faço muito mais forte. A gente faz agora com muito mais intenção. Então tá mais do que provado. A ciência está aí. E vocês são da área da saúde, sabem bem mais que eu. Que assim como a mente manda no corpo, o corpo manda na mente. Então você acorda de manhã cedo, por exemplo, você não quer ir pra academia. Tua mente sempre vai te proteger pra te não gastar energia. Fica deitado na tua cama, que é melhor, Marcelão. Não, cara, academia, pô, nenhuma. Não, fica em casa, fica tranquilo. Aí você vai lá contra a tua mente, se levanta, toma um banho. Daqui a pouco a mente desperta. Ou seja, o teu corpo, a tua fisiologia. Por que as pessoas ficam mais depressivas? Porque elas vão se deitar. Elas estão com a mente depressiva, vão se deitar, continuam afundando na depressão. E aí, pra completar, ainda põe mais uma sofrência para ouvir, para afundar mais na depressão. Não tem problema, tá no momento triste, é normal. Que nem o Marcelo falou, eu vou ficar rindo o tempo inteiro? Não, é retardado. Então vai ter momento que tá triste, tá tudo bem. Só que você marca o dia, a hora para sair daquela tristeza. Hoje eu tô triste, amor, hoje eu tô triste, tá? Deixa eu ficar um pouquinho aqui. As coisas não deram muito certo ali, fiz umas coisas deram errado. Eu vou ficar aqui até 5 da tarde. Mas às 5h01, eu vou levantar, mesmo que o meu corpo não queira, mesmo que a minha mente não queira. Vou botar ele para se movimentar. Porque muda completamente. Ô Anderson, e falando de ciclo, eu trabalho com dor crônica. Então Legal. eu trato pacientes que eles já vêm... eu sou o 8º médico, 9º, que o paciente vem procurar. E o paciente ele tem esse ciclo que você falou, que eu chamo de ciclo da dor. Então o que é? O paciente ele não dorme direito,
né? Ele deita para descansar, ele não dorme por conta da dor. Ele já acorda estressado porque ele não descansou. Ele tá com dor há anos, né? Não se alimenta de forma correta, não faz atividade física e ele não sai desse ciclo. Quando esse paciente ele senta na minha frente, a primeira coisa que eu explico para ele é sobre o ciclo. E eu falo para ele, a gente precisa quebrar esse ciclo. Então isso que você falou é importantíssimo. Você precisa quebrar o ciclo, porque senão você Continua. sempre tá nele, né? Ele tá girando. Fica a mente, o corpo, e agora o coração tem o neurônio. Ou seja, o coração pensa. Sabia disso? Não. Não sabia? Não. Pô, descoberta recente, o coração tem neurônios. Não sei quantos milhões de neurônios dentro do coração. Nem eu sabia. Não sabia. É mesmo? Ah, tá aí. Pô, Olha só. Cara, esse convidado tá surpreendendo. Meu Deus do céu. vou pesquisar ao vivo. Isso, Harvard. Harvard. Enquanto você Mas manda pesquisa, eu vou falar o que o Júnior me cortou, que ficou aqui na De minha novo? mente. Sacanagem. Eu não esqueço não, cara. Eu sou rancoroso. Guardou, Vingativo. Provérbios. Não, eu queria falar sobre... Não sei se vocês viram, velho, um post do... Como é que é o nome do cara? O Júnior vai saber. Eu adoro o Júnior, ele sabe tudo, é o Google. Do cara que fala o que vai acontecer nos Estados Unidos lá, tipo assim... fala pelo presidente, tipo... Passa, tipo, Voz do Brasil. Uhum. Só que não é Voz do Brasil, o cara vai lá no púlpito e fala. O Anderson Cooper? Não sei o nome do cara, mas Da a presidência? profissão do cara. Ele é o... Enfim, Porta- viralizou porta- o vídeo do porta-voz? cara. É, da Porta-voz. porta-voz, talvez. Tá. Viralizou o vídeo do cara, que a mulher do cara morreu. Ele chegou assim e começou a falar das coisas. Daí os jornalistas assim... meus pêsames e tal, sua mulher morreu, você não tá triste? Ele falou assim... Sim, tô triste, mas vamos lá. Não sei o que, babá. E daí... Aí, tipo... Os caras insistindo. Daí ele falou... Gente, é o meu trabalho. Tipo... Eu tô trabalhando aqui agora, eu tenho responsabilidades, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo tu fica meio puto com o cara, Claro. que tipo assim, porra, mano, tua mulher morreu, Esse tá ligado? autocontrole, né? E tipo assim, a parada dele, tipo assim, focado, porque ali ele passou na linha amarela dele, ele vai falar o que ele tem que falar e depois ele pode morrer chorando depois, sabe? Mas ele foi lá cumprir a responsabilidade É dele. o porta-voz da presidência, Doideira. do Senado. Viralizou não esse sei. vídeo do cara. Eu vi, foi muito interessante. Eu disse, não, eu traduzindo, eu tô aqui. Me desculpa o atraso, porque minha mulher morreu. Mostra na câmera lá, Perfeito, Júlio. cara. Olha aí, mostra ali, ó. Olha aí. Primeiro mapa da revela complexidade. Qual que é a fonte disso aí? Tu não fica passando fonte nada a ver pra nós aqui. Ah, o Galileu aqui. Ciência. A fonte é Choquei. Tititi. Choquei. Não, aqui a fonte é TV Fama. Não, vamos ler isso aqui. Aí, ó, olha aí. Primeiro mapa 3D de neurônios do coração revela complexidade Aí do fudeu. órgão. Agora como é que tu vai te explicar pra mulher agora? O coração pensa. O coração pensa, velho. Imagina o cantor por isso que sertanejo dói. agora. Bah, Com o agora, coração nossa pensa. senhora. Meu Deus do céu. Encaminha isso aí, cara. Que é e quais são a repercussão disso para o corpo, né? Exatamente. A emoção manda também na mente. Então, o que eu Não, falo? mas a emoção não tá no coração. Não. O coração tá onde? Aqui. Pois é, mas aí o coração tá onde? Embaixo. Quem manda pra quem? Assim, ó, é Não uma sei. via de mão dupla. Então vai e vem. Assim como o corpo manda na mente, a mente manda no corpo. Muito interessante isso aqui, cara. Você Assim vê, a como gente sabe fisiologia. nada, né? Não sabe nada. toda Aí hora é vem uma o coisa pessoal, nova. fala, pseudocientista. Olha, Mas voltando a falar da comunicação, me manda isso. Ah, era a comunicação? que você tá falando? não, porque, sei lá, a gente meio que perdeu o foco, assim, agora, sei lá. Virou meio tudo, ciência. tudo, Tudo é comunicação. cientistas. Tá, Minha irmã falou pra mim assim, a minha irmã é solteira, falou assim, mano, pô, tô solteira tem muitos anos, tô com quase 40 anos e tal. Falei, muda a tua comunicação. Que porra de comunicação? Tudo é comunicação pra ti, não tem nada a ver com comunicação. Eu quero um homem. Eu falei, comunicação. Com quem você tá andando, com quem você tá postando, com quem você tá falando nas redes sociais. Só vai atrair esse lixo mesmo que você tem. Aí você vai. Aí ela falou, pô, vou mudar então. Ela começou a mudar. Aí ela começou a postar foto no trabalho, ela trabalha num órgão público, começou a postar ali foto trabalhando. Aí parou de andar aquela amiga dela periguete, andou com uma amiga melhor. Aí apareciam os caras legais. Eu falei pra você que era comunicação? Comunicação, velho. Atrai. Olha, o Anderson me deu mais gancho ainda porque eu queria falar. Aí. Agora ele vai justificar o que eu queria falar. Tempo. A comunicação tá ligada aos sentidos da gente, né? Sem dúvida. Hoje eu tava trocando ideia, tava dando aula e um cara lá que não era meu aluno tava no mesmo ambiente e daí ele... Eu não sei como entrou esse assunto, mas entrou o assunto, o cara falou que tem rede de Subway, que não sei o que, mega empresário, 11 CNPJ, sei lá o que. Daí ele falou que tava entrando no ramo imobiliário, tava construindo e papapá, que ele tinha decidido, e o meu aluno é decorador, ele tinha decidido que ele ia agora construir e ia decorar antes de vender, que não ia entregar, assim.
porque ele tinha feito numa das lojas dele de Subway, tinha redecorado ela e tal, e tava vendendo 25% a mais do que as outras. O mesmo produto, né? Uma rede de franquias, mas decorado diferente para apresentar uma experiência diferente. E daí nós estávamos contextualizando sobre isso. Daí eu falei pro cara assim, cara, é que na real é o seguinte, sabe quando tu chega num ambiente, tu fala assim, tu leva pro lado espiritual talvez, assim, tipo, senti uma energia boa aqui. Mas essa energia boa às vezes tá ligado ao cheiro do lugar, à música que tá ligada à baixinha que tu escutou, entendeu? Ao visual de tu olhou assim, a luz tá baixinha, amarelinha, tá ligado? Ali tem um LED aqui, outro... Então, tipo assim, a comunicação de, tipo, essa é a casa pra mim, entendeu? Tá muito ligado a todos os outros sentidos. E daí eu fui mais além, falei pro cara assim, cara, isso até é pra gente que é prestador de serviço, querendo ou não. Eu troquei de barbeiro hoje. E daí eu fui no cara lá, porque o meu barbeiro vai voltar pro Rio Grande do Sul e tal, não sei o quê. Fui num outro cara ali pertinho de casa. Eu já tinha visto o cara com a camiseta do Grêmio. Há um tempo atrás eu lembrei assim, o cara ali atraiu. Perto de casa, camiseta do Grêmio, pá, vou chegar ali. TV ligada, com outros moleques ali na frente, assim, tava rolando um jogo de futebol. Eu assim, boleiro, gremista, vou lá. Cheguei lá, o ambiente legal, cinza de cimento queimado, meio industrial, papapá, um quadro de leão na parede. Daí eu falei, cristão, né? Não deu 2 minutos, começou a tocar uma música gospel, boa, né? Que eu também escuto. Papo bom, o cara tava fazendo minha barba, cortando o cabelo, até o cheiro da mão dele, com creme que ele passou. Pô, convidei o cara pra jantar hoje, né, meu? Certo? Mas não é aquele barbeiro que fala, essa posição aqui é assim bizarro, mesmo, né? Tá Aquele corte, né? Sabe? Pô, o cara Mas mora é lá assim na que rua tem que tal, cortar. número tal. É assim que tem que cortar a barba, então Marcelão, o cara tá aqui atrás. O cara tá de 4 em cima da cadeira. Não, mas cara, é assim mesmo, é nessa posição, cara. Mas o Marcelão trouxe algo bem importante na comunicação que a gente chama, são os sistemas representacionais. E aí entra o sistema visual, o auditivo e o sinestésico. O sinestésico é do sentir. Sentir o cheiro, sentir de tocar, sentir o cheiro. Então, o ser humano ele tem esses canais de comunicação. A PNL chama de sistemas representacionais. São os canais de comunicação. Por onde que você aprende mais? Vendo, ouvindo ou sentindo? Tem pessoas que aprendem mais sentindo. Vou te dar um exemplo bem clássico aqui. Tem pessoas muito visuais. Eu sou um cara muito visual. Então, eu entro na clínica lá do Dr. Júnior, por exemplo. Cara, que clínica bonita. Eu passo lá 3 horas olhando para um quadro revirado na parede e aquilo eu acho lindo. Tem gente que é sinestésico. Aquilo ali talvez já vai dar uma dor nele. O sinestésico é o cara que compra o Ford Ka, por exemplo. Que é um carro muito feio pro visual, mas pro sinestésico ele fala assim, o importante é que parece que me abraça o banco. O carro é pequenininho. Tu vai estacionar em qualquer lugar, né? Me sinto confortável. Ele não quer saber se o carro é um Ford Ka, se é quadrado, se é não sei o quê. Ele quer saber de estar confortável, é o sinestésico. O visual aprende vendo. É o cara que fala assim, eu tô vendo que isso vai dar merda, Marcelo. O sinestésico ele fala assim, eu tô sentindo que vai dar merda. E tem o auditivo, que é o cara que aprende muito nos detalhes. Por que esses ambientes, hoje os arquitetos trabalham exatamente tudo isso? Um ambiente com uma musiquinha baixa, com aquele cheirinho saindo, com a luzinha meio amarela, visualmente muito bonito, para atrair todos os públicos. Porque uma parte da população é visual, outra parte é sinestésica, outra parte é auditiva. Então você tem que falar com todo mundo. Você vai para essas palestras grandes, por exemplo, telão de LED, muita iluminação, muita cor, parece um show, mas é uma palestra. Muito barulho, às vezes tem um negocinho saindo, um cheiro legal ali. Assim, o tempo inteiro trabalhando os 3 sistemas representacionais, os sentidos. Faz muito sentido isso aí. Legal. O cara chega na clínica, por exemplo, para fazer um orçamento, você pega lá e joga no telão. Cara, você percebe que ele é visual, você joga no telão a imagem. Aqui, vou mostrar para você. O cara fica assim, Ele não quer saber número, ele não quer ouvir de música, ele não quer saber de detalhe, não quer ver papelada, nada. Ele quer só, caramba. Aí, ele falou no início da conversa, o Anderson tava meio querendo comprar a mentoria dele, mas quando ele mostrou pra mim os 2 cases de sucesso dele lá, eu falei, cara, esse cara eu preciso dele. O Júnior, ele fechou o contrato anual comigo quando eu abracei ele. Ele se sentiu confortável. Então pronto. Aí foi. Ele se sentiu confortável. É aqui que eu quero ficar, esse é o meu lar. O Marcelo não pode ficar. Você sabe que foi difícil eu acabar com o tratamento do Júnior lá na clínica, né? Eu também tratei o joelho dele, 18 anos de dor aí. E, cara, foi difícil. Foi difícil, porque toda semana ele se lesionava. Eu cheguei no Marcelo e falei, Marcelo... É que, na real, a gente tem um acordo. Né?
pode expor aqui o nosso acordo. É, Eu não tem machuco, problema. ele cura. Aí fica assim. E depois tem que fazer reforço muscular de novo. Então é um ciclo É um que a ciclo. gente não quebra esse. Esse agora- não pode quebrar, não é igual esse da E agora eu vou entrar pra gente comunicar melhor tudo isso. Né? Acabou, tá Aí fechou. Não, eles acham que eu sou o Dedé Santana, escada pras piadas. Didi e o Mussum aqui, tá bom. Ah, mas isso Então, aí, Google. É. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Faça, meu amigo. Se vocês hoje, vou fazer pra cada um, Marcelão, se encontrasse com Deus... Tem que começar comigo? Não dá pra começar Não, com você. Não, Você, eu mirei você, é você. Mas eu vou fazer pro Júnior, serve pra todo mundo, tá? Se encontrasse com Deus hoje, não precisa morrer, tá? Deus que vai descer na terra. E ele falasse assim pra você, ó. Você tem que deixar um legado, um ensinamento para o seu filho. Não pode deixar dinheiro, não pode deixar bens materiais. O que você deixaria? Pá, nossa, eu tô dizendo que não tem que ter uma música especial, o quadro do Viu Jean, que é- cara. é Puta que pesado, pariu. é pesado. Cara, tem tanta coisa que ele Gostei quer da falar pergunta, e tal, Não, mas, pergunta- cara, é uma coisa. Você tem que ensinar ele. Uma coisa, hoje. Você tem 1 hora pra ensinar ele. Eu vou dizer assim pra ele então, leia a Bíblia. Boa. Boa, boa. Beleza. E você, Júnior? Acabei com as respostas. Acabou. agora. Acabou? O que eu Eu vou vou deixar o Anderson que por que eu vou último, superar? acho que eu já sei da resposta dele. Deixou o cara que melhor se comunica por último. Claro, mas Tá muito aí- errada essa tua regrinha mas aí, senão velho. todo mundo vai Não, copiar pelo ele, amor de deixa Deus, ele. velho. Repete a pergunta, então. É uma hora pra... Não, você... Deus, Não, você não é uma encontrou hora não, com Deus. é uma coisa só. Uma coisa só. Você tem seus 2 filhos, você tem que deixar algo pra ele. Não pode ser dinheiro e não pode ser bens materiais. Você tem que ensinar ele. Você não vai se encontrar mais com ele, tá? Você vai deixar algo pra ele na vida que ele vai se transformar, que ele vai viver sem a sua dependência. Eu poderia falar ler a Bíblia, que é a ferramenta universal, o manual de instrução nosso, mas eu falaria assim, ó, seguindo a Bíblia, ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, cuide de si para você estar bem, para você cuidar de todos à sua volta. E aí a vida vai seguir. Bacana, legal. Top. E você, Anderson? Eu tenho 2 filhas, né? E na verdade, tenho 3. Uma de coração, que é a filha da minha esposa, e 2 filhas. Legal. E que eu deixaria pra elas, dizer assim, ó, transforme o máximo de vidas que você puder. Seja um divisor de águas no máximo de pessoas que você puder. Quanto mais você ajudar as outras pessoas a ter sucesso, mais você vai ter. Ensina tudo que você puder. Give is gain. Servir. Legal. E aí tu, meu, bonitão. Cara, eu ensinaria... Eu tenho 2 filhos, Aham. o João, de 9, e a Maria, de 6. Eu ensinaria eles se comunicarem. Boa. Eu não falei isso porque é muito óbvio. É isso, Mas eu mas sabia eu, que- eu ensinaria eles se comunicarem. Porque é o que você falou, resumindo em tudo isso. A pessoa que ela sabe se comunicar, ela nunca vai passar por dificuldades. Ela sempre vai, no trabalho, no relacionamento, em qualquer lugar, ela sempre vai conseguir se destacar. Gostei da sua pergunta, Jean. Gostei. Gostou? Agora você imagina o seguinte: a comunicação que você transmite para um filho, quando esse filho vê o pai dele perdoando o próprio pai. Pô, aí... Agora deu nos dedos. viu? Agora Eu deu sabia nos que ia dedos, voltar né? a pergunta. Viu? Não foi à toa não, que eu trouxe esse perfeito. convidado. É uma aí. comunicação forte, cara. É uma comunicação forte. Filho sente orgulho, viu? E o que eu percebi é que um domingo, como os filhos, eles se espelham, né? Me chamaram, vamos à missa, tal. Eu falei, hoje não, tem que viajar pro Rio, vou ficar arrumando as minhas coisas, tal. Mas aí eu levantei e fui. Estava a minha mãe, a minha esposa e meus 2 filhos no banco da igreja, e eu percebia a minha filha e meu filho olhando para mim e copiando o que eu estava fazendo ali na igreja. Cara, impressionante. Eu sentia, não só percebia, mas como sentia isso. E eu falei, caramba, cara, como é forte esse exemplo, Nós né? somos o Deus para os nossos filhos. Sim, é impressionante isso, que a maior comunicação também para os filhos, né? Porque tudo conecta, né? Paternidade, espiritualidade e comunicação é o exemplo, né? É o exemplo. Por exemplo, eu comecei a levar minha filha para a igreja quando ela atingiu uma idade né, ideal ali para começar. Mas mudou tudo lá em casa, tudo, porque
Não, e não fiz nessa intenção de mudar nada lá em casa, mas aconteceu. Minha filha até é outra menina, assim, você vê que ela você vê Deus na minha filha, assim. E hoje ela chegou lá, Alexa, eu navegarei, de Gabriela Rocha. Aí ela tava lá, igual a irmãzinha lá, eu navegarei. Fico olhando, não porque ela tá cantando uma coisa gospel de Deus e tal, mas tu vê assim a inocência, ela gosta da coisa do bem, né? E isso tudo porque a gente tá dando exemplo. Minha esposa vai comigo, dando exemplo pra eles, né? E o exemplo é uma comunicação muito forte, né? E já que na Bíblia a palavra mais mencionada é temor, né? Isso. Temor a Deus. Sobre perdão, em Mateus 6,14, diz assim: se tu perdoares os homens que te fizeram mal, Deus te perdoará. Tem tudo a ver, né? Total. Muito bom. O exemplo arrasta, né? Então, a gente sempre está sujeito a erros. Eu estou sujeito a erros, você, o Jean, todo mundo. A gente pode errar, a gente não sabe o dia de amanhã. E é muito forte um filho chegar para um pai e, por mais que o pai tenha errado, pode ser um traficante, tá preso na penitenciária. Mas um filho chegar para o pai, primeiro reconhecer: pai, se eu tô aqui, foi o que eu fiz com meu pai, por exemplo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Assim, pai, obrigado por ter me abandonado quando eu tinha 2 anos. Porque hoje eu sei a diferença de um pai bom para um pai ruim. Nossa, meu Deus do céu. Então, pai, obrigado, porque hoje eu sei o que é um pai bom. Uhum. Tive que arrumar emprego cedo. Uhum. Mas eu quero te agradecer também, porque se eu hoje tenho essa dádiva de viver e ter 2 filhas, não foi só minha mãe que me fez, foi ele. Então ele é pai. A gente pertence ao sistema. E o principal sistema é o familiar. Então você tem que respeitar o sistema. E não tem jeito, você vai ser filho sempre. Você vai ter o pai. O teu pai pode ser o pior consegue mudar pessoa. a história, não né? tem como mudar. Pode ser o pior homem do mundo, vai ser o seu pai. E você tem que reconhecer, por mais que ele não reconheça. Mas aí você cria essa comunicação, esse elo familiar, e os teus filhos vão ver isso. Caramba, meu pai foi atrás do pai dele para perdoar o pai dele. O dia que o meu pai cometeu um erro, eu vou lá: pai, tá tudo bem. Eu te perdoo também. E no seu caso, o erro é muito grande, né? Claro, do seu claro. perdão, né? Claro. Então o teu erro ali que tu... E você ensina ele, isso vai replicar para outras relações das suas filhas. Mudou a minha né? vida. A partir daí eu parei, eu ruía a unha, acabava com meus dedos, era só sangue, era uma ansiedade, era cheio de coisa. É mesmo. Sim, mudou tudo, mudou muita coisa. Ô Anderson, eu descendo pra cá, eu até comentei com a minha esposa, né? Eu falei assim, hoje eu vou pra aprender. Hoje eu quero ouvir pra aprender. Só que eu não esperava o tanto que eu ia aprender e bater, né, as nossas histórias. É isso que a gente estava falando antes. Né? O Anderson teve o perdão, perdoou o pai dele, né? Meu pai. E a minha história é igual. Eu não cheguei nesse final ainda, né? Antigamente, quando eu falava sobre isso, sobre pai, tanto que o primeiro tema do podcast foi paternidade. Eu falei, caramba, cara. Eu não imaginava. Né? Aí depois Como veio que o eu vou cara falar falar do sobre pai, né? paternidade? Agora, o quarto, né? Tem um cara que é exemplo na comunicação, foi transformado através do perdão, de ele ter a capacidade de perdoar. E agora, tô falando aqui na boa mesmo, não tô com nó na garganta, não tô nada. Claro. Parece que tô até mais aliviado, para te falar a verdade. É bom a gente falar, né? E a gente conversando antes, eu falei da minha situação de paternidade, eu tenho a mesma história. Meu pai não me reconheceu, me procurou, eu não quis, não dei esse perdão, também tinha 7 anos na época, né? Passou tudo. Hoje eu tenho 37, cara. Então eu falei, caramba, 37 anos, né? Então quem sabe um dia, não sei, mas é uma coisa que talvez falte, né? Eu acho que você também só consegue descobrir fazendo ou passando por isso, né? Porque não adianta, às vezes não falta, mas você não sabe o outro lado da moeda, você não sabe o outro lado da porta, né? Mas é como a gente falou antes ali, velho, o perdão é pra ti. Então, mas o ato é o de ir lá e perdoar o seu então, pai vai fazer bem pra ti. Mas uma coisa é uma pessoa que não passou por isso falar, outra coisa é você ter o exemplo. Exatamente. Então, o que ele falou é muito forte, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, ele passou por isso. Então, hoje, né, eu já vejo nada a do coisa... que eu e o Júnior falamos aqui serve pra nada, né? Não, mas... Não, beleza. É bom mas saber. aí, quando você Viveu tem na um pele. exemplo, você passou por isso. Viveu na cara, pele, né? Se você Foi ouvir difícil, de você... tá? Claro Passei que é uma difícil. semana pensando, Aham.
Para dar esse movimento. Porque eu só fui descobrir depois de me conhecer muito e saber assim, caramba, hoje eu sei porque eu não paro com mulher, hoje eu sei porque eu separo, hoje eu não tenho uma pessoa, não tive um pai para dizer assim, ó, esse é o caminho é esse aqui, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Claro, a mãe assume esse papel, Sim. e muito bem, por sinal. Mas você tem um pai, você não tem jeito, se você existe porque você é filho, você tem um pai. Vou te dar um dado. 82% dos encarcerados nas prisões da Flórida são órfãos de pai. Exatamente. Cara, eu não vou ser preso não, bicho. Não, mas não é coincidência. Mas hoje você não tem contato com o pai já? Não tenho. Sabe onde mas onde sei ele tá, onde ele tá. Ele é amigo dos meus tios. Assim, mas não tenho contato. Se alguém liga pra você agora nesse exato momento e fala assim, Jean, teu pai tá no hospital, tem mais... Ele mora onde? Mora onde eu nasci, na Nova Odessa, americana. Dá quanto tempo daqui lá? Cara, acho que uns 9 horas, 10 Aí, horas. 900 ele tem 24 horas de vida. Você iria lá com ele? Falar com ele? Cara, não sei, pra te falar a verdade. Assim, ó, você pensou em quanto tempo isso? 24 horas você tem pra ir lá. Não, falar mas com ele. você De pensou pra ter essa escolha quanto tempo você levou? Ah, mas meu pai... uma semana mais ou menos ali. Então, eu não sei, talvez iria. Porque eu queria... Porque isso vai ser uma resposta que eu nunca mais vou ter. Exatamente. Essa é a questão. Tem a hora que eu me pergunto nisso. Cara, mas e aí? Pô, eu não ouvi, né? Eu não sei. Não sabe outro E lado, isso outra eu versão. não vou descobrir nunca. E tem remédio pra tudo, né? Vocês são da Exato, saúde, você exato. sabe disso. Mas não tem Mas pra uma hoje- coisa. hoje- Não, mas peraí, peraí. Não tem tem remédio pra tudo, Deixa eu tá? falar Não uma tem pra coisa uma sem- coisa. Deixa eu falar uma coisa sem propriedade. Remoço. Então, mas isso que eu ia falar, tipo, você não tem que falar com seu pai pra querer ouvir alguma coisa, velho. Não, Você tem que mas falar com seu pai, pedir perdão pra ele pra te libertar Não, disso, entendeu? Sim, mas não é pelo contrário. tipo- Hoje eu sou livre de falar Claro, abertamente. claro. Antes não. Antes, pô, eu sofri bullying na escola. Pô. Chegava com RG, não sei por que você tinha que apresentar o RG pra jogar bola, e o cara pedia só o nome do É que às pai. vezes tem diferença de você estar blindado por uma coisa que você já Sim, tá macaco sim, velho já. sim. E outra coisa é você, tipo, de fato tá pleno sobre o assunto. Mas a entendeu? minha maior dificuldade foi o que eu falei no primeiro episódio de paternidade. Que eu cheguei na minha esposa e eu falei assim, como que eu vou ensinar o meu filho o que eu não aprendi, cara? Isso, então eu já passei por isso. Estamos chegando lá, tá? Eu passei por isso. Terapeuta E só essa foi uma dificuldade. Cara, pra mim, assim, depois que eu passei por essa dificuldade, acabou. Porque, cara, ensinar algo que você não aprendeu, o que ela falou pra mim? Deixa seu filho te ensinar. E ele me ensinou. Então, hoje, 80% dos problemas, né, desse remorso, Pô, eu fui tocado já da casa de amigos. Eu brigava com outra criança, sai daqui. Eu lembro, cara, eu com 6 anos. Esse cara não tem pai, por isso que ele é assim. Se Eu você lembra de tudo lembro. isso até hoje, porque dói Pô, bastante. traumatizou, claro. Pô, eu lembro. Então foi punk. E outra, o que mais me traumatizou foi que meu vô sempre cuidou de mim como pai, sabendo da verdade, e ele morreu sem me falar. Porra, isso pra mim... Tem uma pessoa que tá viva e sabe disso. Exatamente. Então, talvez seja mesmo. Mas hoje eu tô abertamente de falar isso, né? Top, show. Nem esperava que entrasse nesse assunto, mas assim... E eu não imaginava como ficaria tranquilo em entrar nesse assunto. E ouvindo você falar... Pô, cara, eu passei por isso, foi transformador. Pra mim, mudou a minha vida. Dá até uma tranquilidade a mais pra mim, Não tem sabe? dúvida, não tem dúvida. Você, assim, eu troco de nome se você não será uma pessoa muito melhor. Que bom, Muito, cara. muito, muito melhor. Em todos os sentidos. Obrigado por Todos. tudo aí. Apenas se permita Sim. fazer esse movimento, porque assim vai ser muito bom pra verdade. você. Anderson Fará. Foram 2 momentos, tá, Anderson, que passaram por mim. Na época do Fantástico, lembro, procurando o pai. Cara do céu, eu Aí, tava em Teresina Tá tudo fazendo aí dentro, guardadinho, medicina, o vai ficar cara. só pra ir. A E vida inteira. aí, Isso. Estava até começou. Em 97, eu achei fantástico. Vai tá ficar. falando. Cara, ainda foi uma época bem difícil, que eu tava terminando medicina. Eu e minha esposa, uma dificuldade e tal. E aí eu mal, e ela, tá acontecendo alguma coisa, né, tal. E eu mal. Aí ela me chamou pra conversar. Aí eu, desabafei. Só que faz quantos anos isso? 2015? Depois eu não toquei mais no assunto. 2015, cara. Estamos em 2023, são 8 anos. Precisou Aí do entrou no convidado podcast a paternidade, não entrei no assunto, né? Aí agora você veio com esse exemplo, por isso Deus, o exemplo arrasta. Isso Deus é muito maravilhoso. importante, Deus é maravilhoso. Deus usa pessoas pra transformar nossa Exatamente, vida. pra te dar O que você não sabe, Marcelo, ou o que você ainda não tem,
está nas pessoas que você ainda não se conectou. Perfeito. Interessante Aí. também. Eu vi até também um post de um cara falando mais ou menos isso, que também não vou... Putz, deveria citar o cara, né? Que é mais elegante, mas eu não vou lembrar. Que ele falando de relacionamento, que a química que a gente... a nomenclatura, sei lá, né? O que a gente chama de química tá muito ligado a coisas que te faltam, fisiologicamente falando. Sim. Doideira, né, meu? Tu para pensar. Os relacionamentos são feitos em gaps. Não, e Então, ele a ainda falha levou a dela mais. completa Não, e ainda ele vice-versa. levou a mais, que é uma parada que, tipo, a química que tu sente numa mina é coisas que te faltam fisiologicamente e que você se conecta porque você quer que seu filho seja completo. Olha Que doideira, legal. né? Faz sentido. Doideira, faz muito doideira. sentido. Faz sentido. Tem que achar isso aí, que isso faz muito sentido. Inclusive guia os casamentos, Deixa eu né? ver se eu não salvei, velho. Pra saber quem foi o cara que falou. Isso faz muito sentido, na verdade. Pô, eu aprendi bastante nesse podcast. Não, velho. ó, Transformador, cara. Pô, não dá pra botar o cara transformação. de fixo na mesa aqui pra deixar Sim, ele ligado? Não dá pra é. achar- Não, já que a nossa opinião... Ô, Marcelo, já que a nossa opinião Não nem serve importa pra nada. dos É, dois, tipo, é. me chama de convidado e depois. É isso, Fechou, gente. galera, é isso, né? Tava muito Fechou? bom. Muito bom. quiser ficar Passou mais rápido. umas 3 Ô, horas, Anderson, hein? fala um pouquinho do seu trabalho pra quem precisa, cara. O Tem resto, muita edita gente. e fechou, então. Já fechou já? Não, pode falar. Mas fala um pouquinho do seu Ah, trabalho, como isso que é que muito você... importante. Cara, isso é Eu muito queria que importante. Isso não pode passar batido, tá? Tem muita gente que precisa hoje crescer na carreira, crescer como pessoa, no relacionamento, como pai e filho. Legal. Precisa se comunicar. Né? Então, como que é seu trabalho? Divulga ele aí pra gente. Pô, É muito bacana. importante. Obrigado pela oportunidade, Jean. Hoje eu trabalho com mentoria de comunicação e oratória. Em grupo, tenho alunos nos Estados Unidos, na Suíça, no Paraguai, enfim, em vários lugares do Brasil. E também mentorias presenciais, online ou individuais também. Então, o que são mentorias? São acompanhamentos que eu faço de forma personalizada, que é muito mais do que oratória. Porque eu falo o seguinte, porque Anderson, eu já fiz oratória e nunca deu certo. Por quê? Porque você só teve técnica. E técnica é só 20%. 80% é mentalidade. 80% é você destravar essas coisas aí que te incomodam até hoje para você poder se comunicar melhor. Porque a tua mente está presa lá atrás, com a mão no pescoço de alguém, e você não consegue andar para frente e falar o que você tem para falar. Compartilhar com as pessoas que você tem para compartilhar. Porque tua mente está presa lá num bullying da escola que você sofreu e não consegue falar com as pessoas hoje, a mão trava. Porque as pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de falhar em público. É diferente. A gente vai curar tudo isso aí. Ressignificar. É um processo mesmo quase que terapêutico, tá? E aí com técnica a gente fecha o ciclo, fecha todo o desenvolvimento ali. Então não tem como a pessoa não desenvolver, a não ser que ela não queira. E também dou palestra no Brasil inteiro, estou indo agora no fim do mês pro Amapá, pro Pará. Dei palestra semana passada em Itajaí, vou dar novamente agora em Itapema, enfim. Então dou muita palestra também, treinamento para empresas, workshops, tudo na área de comunicação, oratória, desenvolvimento humano, motivacional. O que você precisar, cara, tô com um problema aqui, a gente liga, resolve, bate um papo e... Vendas. Vendas é importante também. Sim. Comunicação para vendas. Entender essa ciência da persuasão, da influência, pitch de elevador. Hoje eu fiz um pitch de elevador no BNI. Hoje eu fui no BNI, no outro grupo, e dentro do elevador eu fiz um pitch. Ou seja, do térreo até a cobertura. Mais ou menos em uns 40 segundos. No final ela falou assim, eu quero o teu número. Olha só. Teve um empresário que teve 30 segundos com o Trump na época que ele não era presidente. Tem essa história aí. Sim. E aí ele falou, era de cosméticos, né? Cosméticos brasileiros. Ele deu, em 30 segundos ele conseguiu o patrocínio das empresas Trump lá. Que legal. Eu não lembro os detalhes, mas foi isso também. O bom vendedor ele não fala em venda, ele desperta o desejo daquela pessoa e vir atrás de você. Isso é muito importante. Desejo. Muito importante. Alguma vez eu te ofereci mentoria de oratória, Não, Luiz? Ou Não. o Júnior? não. Não? Então, ele veio atrás de mim. Eu despertei nele o desejo, o interesse. É como eu falei, eu me achava experiente, mas a gente sempre pode melhorar e realmente é outro nível. Que eu tô bem interessado. E serve pra todo mundo. Indiquei pra minha mulher, indiquei pra um monte de gente. Legal, tô à Cara, disposição, cara. Se precisar, tô aqui sempre que puder. Eu tô, assim, muito feliz também. Quero te agradecer, Anderson. Pô, Marcelo. Me surpreendeu
positivamente. Amém. Não por ti, pelo teu currículo gigantesco, porque né, eu sabia que a gente ia ter um cara aqui muito foda, mas eu não sei, não tava, talvez pela pauta, não sei, não tava entendendo aonde nós ia chegar, entendeu? E caralho, foi o melhor podcast que a gente fez, na real. Foi o pra mim, melhor podcast. tá? Tamo junto. Foi animal mesmo. E quero aproveitar, te agradecer, mas também agradecer os nossos patrocinadores aí, né? Boa. Uniprime, Grupo Real X, Bet House, né? Que nos apoiou, porque quando a gente começa um projeto, apoiar é quando começa junto com a gente, né? Isso aí. Depois é pegar carona. Na alegria Né? e tristeza. Depois que o cara tá foda, é pegar carona, né? Aí, boa, então, boa. tipo, a galera que tá junto com a gente desde o início aí. Então, agradecer, pedir pra galera nos seguir, Instagram. Vou A gente seguir tá agora. no Spotify, no Instagram, no YouTube. Então, assim, cara, correu Qual pra é o lá, Instagram? correu pra cá, Podes. tu vai nos achar, porque a gente tá em tudo quanto é lugar, entendeu? Todas as plataformas digitais. Todas as Qual o plataformas Instagram? digitais. Fala o Instagram pra tu nós. podes. Tu Tu podes. podes. É tudo com tu podes. Tu vai lá no Spotify, é tu podes. Tu vai no podes. YouTube, é tu podes. Achei que... E é legal, o Spotify, esse dia eu tava viajando Porra, e fiquei lá no Spotify, muito fácil, né? Tu põe lá, tu começa a ouvir no carro, é legal. Então, Bem assim, legal. pô, nos segue, manda pro parceiro, manda pra mina, manda pra mãe, manda pro pai. Esse de manda hoje pra eu vou todo ouvir mundo. umas 3 vezes. É isso aí. Tamo junto, sempre Beleza. precisar. Valeu, galera. Ah, meu amigo. Obrigado pela Valeu, companhia hein? também. Valeu. Doutor. Top. Valeu, Valeu, Doutores. Marcelão, valeu, Obrigado, Jean. velho. Abraço. Abraço. Tamo junto, precisar. Tamo de volta aí pra falar sobre... Vamos falar sobre carisma qualquer dia desse. Sim, Bora. tudo. Vamos falar Aqui o que as vocês portas quiser, estão velho. Se você abertas falar, pra a gente você, fala. Anderson. Tá, as portas Quando abertas, com quiser. certeza. Quiser falar sobre influência, quiser falar sobre... Não, dá um workshop de linguagem corporal, mostrar o que Linguagem corporal. que significa, né? Tipo, o barbeiro lá do Marcelo. Por que tá cortando o cabelo Por que a daquele mão dele é tão jeito? cheirosa? Qual creme que usa? Qual a posição, né? Bom, gente, muito obrigado aí por nos assistirem. Até o nosso próximo encontro. Até Valeu. mais.